conceda graça e sabedoria para administrar, Senhor, tudo que o Senhor tem colocado na nossa mão. O Senhor vai multiplicar, vai abençoar, mas nós precisamos ser bons despenseiros e administradores dos bens que temos, para trazer o sustento para a nossa casa e também para abençoar aqueles que necessitam e precisam. Abençoamos cada irmão, cada irmã que pode fazer isso hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, banda. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós queremos agradecer essa noite, irmãos, porque tivemos uma conferência aqui desde sexta-feira até ontem. Ontem foi um dia de sítio de toda a conferência Wake. Quantos estiveram aqui na conferência? Glória a Deus, foi maravilhoso, gente. Hoje eu estava pensando como passou rápido desde sexta-feira, né? E cada noite uma noite especial. Ontem tivemos um dia de sítio com os jovens, muitos irmãos participaram. E foi uma bênção. Nós queremos agradecer a Deus, cultuarmos a Deus, celebrarmos a Ele nessa noite, agradecendo a Ele pela vida do pastor PH, a pastora Thaís, todos que trabalharam diretamente e indiretamente para essa conferência, que foi uma bênção. E o tema foi Transformados. E é importante nós sempre termos isso em mente. O Senhor nos transformou, mas há um processo de transformação a cada dia da nossa vida, amém? Deus transforma a nossa vida pela palavra dEle, que é poderosa, e nós queremos agradecer a Deus por isso, amém? Quantos podemos celebrar a Ele por essa conferência que teve aqui, amém? Abra sua Bíblia, quero compartilhar uma porção da palavra do Senhor, que se encontra em um salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, vai ser projetado aqui, mas se você quiser pode abrir a sua Bíblia ou ligar seu aplicativo na Bíblia, só não ceda à tentação de ver as redes sociais na hora do culto. Eu acho que todos já conhecem esse salmo, é muito conhecido, né? Entre alguns salmos que nós sempre lemos, talvez você já tenha lido os Salmos, pelo menos uma vez, Provérbios, Eclesiastes, os Evangelhos, mas o Salmo 23 é muito conhecido. E há 6 versos que nós vamos ler e aprender um pouquinho hoje. Quero que você caminhe comigo. A partir do verso 1 é um Salmo de Davi. A partir do verso 1 vai ser projetado a versão NVT, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e o Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Pela palavra de Deus? Glória a Deus. No texto hebraico, a coleção dos salmos se chama Louvores. Não sei se você sabe, mas é uma curiosidade e é bem interessante. Mais tarde, os rabinos eles passaram a chamar de o livro dos louvores. E na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, chamou-se Salmos. E é o livro que a gente tem hoje na Bíblia. E o verbo grego do qual o substantivo salmos deriva, indica basicamente tocar ou tanger em cordas, o que sugere uma associação de um acompanhamento musical. Então todos os salmos são cânticos. E os salmos são números, não são capítulos. Nós estamos lendo o salmo de número 23, não o capítulo 23. E cada número são chamados de versos, porque são versos de um cântico e não versículos. Existem mais de 7 compositores dos salmos. Só para nossa curiosidade, não sei se você já estudou um pouquinho sobre os salmos.
O rei Davi não escreveu os 150 salmos, só para a gente entender. Dos 150, aproximadamente 73 foram os salmos de Davi. Os filhos de Corá são atribuídos 11 salmos, Asaf contribuiu com 12 salmos. Entre outros autores estão Salomão, que escreveu o número 72 e o 127. Também Moisés escreveu o número 90, Salmo 90 é o Salmo de Moisés. Emã, o Salmo 88 e Etã, o 89. Dos 150, nós temos registrado 100 salmos e 50 são de autoria anônimo, né? E esse período de salmos, ele se estende um período muito longo, né? Conta aí de 1410 a.C. até cerca de 900 anos aí depois da história judaica, né? Então são 900 anos, na verdade, de 1410 até o sexto século. Então data-se de 900 anos. É muito tempo escrevendo, né? Os louvores foram coletados, esses salmos, para nós termos acesso. E esse Salmo 23, ele é muito conhecido, porque ele também contém uma mensagem para aqueles que estão entristecidos. E não que esse salmo seja para você que está entristecido hoje, mas talvez todo mundo esteja feliz, alegre hoje por algum motivo, mas também ele é associado a pessoas que estão talvez tristes. Então os versos dele traz ânimo, traz alegria, né? E ele é muito usado também às vezes em funerais, né? Talvez você já tenha ido em um funeral e um pastor tenha lido o Salmo 23, recitado o Salmo 23, ou pelo menos alguns versos, né? Mas ele não se concentra somente naquilo que o próprio Salmo diz, ou para pessoas entristecidas, mas ele se concentra naquilo que Jesus faz por nós, todo dia da nossa vida. Não só por aqueles que se foram, às vezes como é dito, mas para nós que estamos aqui. Ele é relatado para coisas que acontecem no nosso dia a dia, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Nós podemos imaginar Davi, um garoto, tangendo a sua harpa, cuidando das ovelhas do seu pai, Jessé, e de repente deu um tempo ali na hora do lanche, ele escreveu esse salmo. Mas possivelmente esse salmo foi escrito por Davi, já com uma idade bem avançada, um senhor, né, um rei. Ele escreveu esse salmo. E cada verso, irmão, desse salmo, 6 versos desse salmo, ele retrata do cuidado divino para com cada um de nós, né? E em várias partes das Escrituras, não somente o Salmo 23, que retrata sobre o pastor, sobre o rebanho, sobre a ovelha, em algumas passagens também da Bíblia relata e apresenta Deus como um pastor. Por exemplo, Isaías 40, no verso 11, diz assim: como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Jeremias também, no capítulo 31, no verso 10, diz assim: escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anunciem isto nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com o seu rebanho. Então, a analogia de Deus como pastor é a mostra do cuidado com o seu povo. E não somente como o seu povo, mas também como indivíduo, como nós como indivíduo. Não somente o rebanho, a igreja local, mas individualmente. No primeiro verso, nós temos a figura de um pastor de ovelhas que cuida do seu rebanho. E diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode recitar comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o primeiro verso que eu quero compartilhar com vocês. Tem uma versão, a NVI diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Tem algumas versões que mudam um pouquinho e parece que faz um sentido tão grande. E esse primeiro verso fala sobre a ovelha nos pastos e fala também sobre a suficiência do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus, do nosso pastor. E ele começa falando assim: o Senhor
E o Senhor é o nome do Deus Todo-Poderoso, também do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele é o Senhor. E é importante salientar que ao falar de Deus ou falar de Jesus, Jesus como Salvador de toda a humanidade, de nós, Ele não é somente um Salvador, mas Ele é Senhor. Porque muitas pessoas reconhecem Jesus como Salvador, que Ele veio à Terra, Ele passou aí aproximadamente 33 anos, Ele morreu numa cruz para salvar a humanidade, Ele ressuscitou, foi assunto aos céus. Todos reconhecem Jesus como Salvador, mas muitos o reconhecem como Senhor. Jesus é o nosso Salvador, mas Ele é o nosso Senhor. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, Ele é meu Salvador e Ele é o meu Senhor. Então, o Senhor é meu. Ele diz: Ele é meu. Ele é seu? Ele é seu? Amém. Ele é meu. Além de ser o pastor do rebanho, e a gente está tratando, enquanto a gente fala, a gente começa a imaginar, né? Um pastor de ovelhas, cuidando de ovelhas, de um rebanho, tendo cuidado, não somente com o rebanho, mas individualmente também com ovelhas, né? E me lembra, alguns aqui já conhecem um cântico bem novo aqui, lançado agora em janeiro, de 70 e alguma coisa. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. E você vai lembrando dessa canção enquanto a gente ministra, e você vai pensando sobre isso enquanto a gente ministra. Deus vai ministrar no seu coração algumas coisas a respeito disso. O salmista diz: o Senhor é meu. Ele é o pastor não somente do rebanho, mas do indivíduo. Isso fala de um relacionamento pessoal que nós precisamos ter, né? Não é o Deus da sua avó, não é somente o Deus da sua mãe, que, não, minha mãe é crente, ela veio de um berço evangélico, cristão, meu pai, eu conheço porque eu já fui na igreja, eu conheço algumas coisas de igreja, eu conheço assim. Não é esse conhecimento, não é o conhecimento da religião. Eu estava comentando com o pastor, né, agora há pouco. Às vezes tem pessoas que têm uma proximidade, um conhecimento com a igreja, com a religião, mas não tem uma proximidade com Deus, não teve um encontro realmente com Jesus. E às vezes as pessoas têm essa visão, essa percepção, de que se minha mãe é crente, opa, eu estou protegido. Se meu pai é crente, ele é um presbítero, é um diácono na igreja, eu estou protegido, eu dou minha saída, eu vou lá e volto. Não, eu vou, pode ficar tranquilo que eu vou na rua, volto 3, 4 horas da manhã, tem alguém orando por mim, Deus vai me proteger. Eu tenho alguém que cobre a minha vida. Em suma, cobre as minhas besteiras. Tem gente que pensa assim. Ele tem um encontro com o Deus dos pais, o Deus dos avós. Não é o Deus do seu amigo de trabalho. Jesus te chama hoje para você ter um relacionamento pessoal com Ele. O salmista diz: Ele é meu pastor, e nada me faltará. A gente precisa ter essa convicção. Deus, eu preciso ter uma experiência pessoal com o Senhor, um relacionamento pessoal contigo. E Ele te chama nessa noite para uma caminhada, além do rebanho. Eu digo além do rebanho, não fora do rebanho, mas além de um relacionamento com a igreja, um relacionamento individual com você. Não é aquele relacionamento que você vem à igreja uma vez ou 2 vezes na semana no máximo, ouve uma palavra, ouve uma boa música e pronto, está satisfeito, bati meu cartão, estou de bem com Deus. Eu fui no culto, orei, até chorei, ou até me arrepiei. Não é isso. É além disso aqui, desse momento aqui. Às 9 horas, 9 e pouquinho, isso aqui fecha, apaga a luz, nós vamos para casa. E até domingo? O que a gente faz até domingo? Esperamos até domingo chegar? Esperamos o domingo da manhã, esperamos o domingo da noite? E o nosso dia a dia? Nós estamos tendo uma leitura, nós oramos a Deus, nós colocamos a nossa vida diante dEle, nós conversamos com Ele. Você vai no carro dirigindo, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Na mesa do café, será que você tem a consciência de que Jesus está sentado contigo na mesa do café? Marco, não é possível, você não tem não. Não tem essa consciência. É preciso que a gente tenha essa consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa,
e está do seu lado todo dia. E a gente precisa nos aproximar. Eu sei que às vezes tem pessoas que é difícil de ter relacionamento, de fazer amizade. Você conhece pessoas que você conversa, ela fala, sim, não. Mas você tenta de todas as formas estabelecer um relacionamento, uma conversa, para ver se faz uma amizade. Você sente que aquela pessoa é bacana, é legal para conversar, mas é tímida, ela não se abre, ela não conversa. Talvez você tenha pessoas assim do seu convívio, ou talvez você que está aqui tenha isso, não, é meu jeito. E às vezes é o jeito da pessoa. Mas isso precisa ser trabalhado. A gente precisa estabelecer laços de amizade com as pessoas, vínculos, ainda mais com o Espírito Santo, com Cristo. Entender que Ele conduz a nossa vida, não somente nos cultos, com as palavras que são ministradas aqui, mas no nosso dia a dia. Uma leitura que você faz durante o dia, uma canção que você põe lá em casa, põe na televisão, no YouTube, como a gente põe lá em casa, põe um playlist lá de músicas cristãs, você está trabalhando, enquanto você está trabalhando, você está ouvindo, você está deixando aquela mensagem entrar, uma mensagem também. A gente precisa estabelecer esse relacionamento com Deus, e Deus está nos ensinando aqui hoje, através do salmista Davi, que deixou relatado aqui, o Senhor, Ele é meu Senhor, Ele manda, Ele comanda, Ele dirige, Ele ordena, Ele norteia a minha vida. Não sou eu dono de mim mesmo mais. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, mas Ele é meu Senhor. Às vezes eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas o Senhor sopra nos meus ouvidos, me alerta. Sabe aquela sinetinha, quando você vai fazer alguma coisa de errado? Já bateu uma sinetinha na sua mente? Não foi só pela educação que você teve de casa, mas o Espírito Santo está te alertando, não faz isso. O que você vai aprontar? Não faz isso. É o Espírito Santo te conduzindo. Então a gente precisa estar mais sensível. Se a gente não está, a gente precisa pedir a Deus, Deus, me torna mais sensível ao Espírito Santo, me ajude nos meus passos, a coordenar a minha vida. Às vezes eu tenho vontade de falar, de fazer isso, aquilo, mas eu sei que está errado. Eu já aprendi isso pela Tua palavra. Coordena os meus passos. E ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabemos, será que nós pensamos que esse nada faltará, pode ser então teremos tudo que nós precisamos, né, pastor Diego? Opa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso pedir tudo a Deus que não vai faltar nada. Será que é isso que o salmista Davi, o rei Davi, o pastor Davi, que foi pastor de ovelhas, será que ele quis dizer isso? Olha, Deus é teu pastor, então, meu amigo, fica tranquilo, não vai te faltar nada. Você vai ter tudo que você precisa. E a gente possivelmente pensa em bens materiais, né? Quantos não pensam, né? Pensamos em bens materiais, mas a vida é feita muito mais do que bens materiais. Nós sabemos disso, não é verdade, meu irmão? Mateus 6:25 diz assim, por isso eu digo a vocês, Jesus dizendo, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então, mais importante do que as roupas é você. Mais importante que a comida é você. E nessa passagem Jesus fala que vocês não precisam estar ansiosos pelas coisas que vocês vão conquistar. Trabalho, 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 juntar, juntar, gastar, consumir, comprar, ter. A vida não é isso. Por mais que parece que às vezes vira um ciclo, a vida é muito mais do que isso. A nossa vida é mais importante. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não quer dizer somente com coisas materiais. Possivelmente Deus vai te abençoar com algumas coisas que você está trabalhando para isso. Você luta para isso, você trabalha para isso, você está fazendo uma reserva, você está juntando na poupança. Tem gente que faz uns investimentos aí, né? CDB e outras coisas, citas mais. Deus está vendo, você está administrando. Isso é bom, isso é válido. Talvez você vá conquistar.
Mas é muito mais do que isso. A vida de caminhada com o nosso pastor vai muito mais além do que ele não vai deixar faltar. Ele não vai deixar faltar também na escassez. Paulo disse isso. Antes de ele falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a ter muito, com fartura, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele fortalece, porque nada vai faltar. Amém por isso? Deus com certeza irá prover o que precisamos, nos dará em alguns momentos coisas que sonhamos, mas além disso não teremos falta nessa vida também, meus irmãos, de momentos difíceis, né, de lutas, perseguições. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele disse? Eu venci o mundo. Nós teremos também. Não vai faltar isso para a gente também não, irmãos. Coisas boas não vão faltar, mas coisas difíceis também a gente vai passar. Não tem para onde correr, né? Mas contudo, nós teremos de Deus a provisão e o escape em tempos difíceis. O mais importante de tudo isso é que temos Ele como pastor e aquele que cuida e provê de cada um de nós. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus por isso. Diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou nada terei falta. Salmo 37, Davi escreveu também no verso 25, ele diz assim, eu fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a me indicar o pão. Davi, ele tinha uma experiência pessoal com Deus, e uma experiência na qual ele relata, olha, eu já fui jovem, fui moço, hoje eu sou idoso, sou velho, mas desde que eu era moço até agora, eu nunca vi um justo desamparado. Porque ele escreveu isso aqui, olha, ele não vai deixar faltar nada, ele vai suprir. Creia em Deus, que alguma coisa de repente esteja faltando na sua vida, na minha vida, em algum momento, a gente passa um aperto. Quem não passa aperto aqui? Todo mundo passa aperto, né? Tem aqueles altos aqui, de repente, buf, vem um gasto, um extra, farmácia, médico, e aí aperta tudo. Começo do ano então, né, irmão? PVA, IPTU, bombeiro, são de taxa para a gente pagar, e a gente tem que... Escola de criança, muita coisa. Mas o Senhor estará suprindo as nossas necessidades. Amém? Ele diz, nada me faltará. No texto original, no original hebraico, não existe essa palavra nada. Nada me faltará. Ela foi acrescentada só para completar o sentido da frase. Então, o que seria mais próximo é, não terei falta. O Senhor é o meu pastor, não terei falta. Fica com mais sentido para a gente? Vamos recitar? O Senhor é o meu pastor, diga. Não terei falta. Falta de quê? Né? Falta de quê? Não era de bem material, ou já que Deus é meu pastor, então eu não vou ter falta de nada, Ele vai me dar tudo. Não era bem isso, né? Davi está dizendo que quem não vai faltar é o próprio pastor. Não são as coisas que Ele dá, é Ele, é o próprio pastor. O Senhor é meu pastor e não terei falta. De quem? Do pastor. É como os irmãos que querem a bênção, mas não querem um abençoador. Eu não terei falta do pastor. Pode me faltar tudo, mas eu não sou uma ovelha sem pastor. Pode te faltar tudo, irmão, em algum momento da vida, mas o que não pode te faltar é o pastor. Ele vai te guiar. Nos próximos versos entendemos o porquê não pode faltar o pastor da nossa vida. O verso 2 diz assim, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva, aonde? As águas tranquilas. É o lugar de descanso onde o rebanho está bem protegido, nutrido, e é onde tem pastos verdes e água, o alimento que a ovelha precisa. As ovelhas, elas não se deitam quando estão famintas e não bebem água de riachos com correntezas fortes,
Às vezes o pastor prepara um pequeno lugar onde tem água para as ovelhas beberem água e terem o pastos. Então a gente entende que as nossas necessidades, Deus tem um cuidado especial, muito especial e específico, né? E o termo levar, ele nos leva, né, às águas tranquilas, no verso 2, significa que ele conduz gentilmente cada ovelha às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. João 10, verso 3 e 4 diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas que lhes pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Então o pastor, ele conduz cada ovelha, chamando-as pelo nome. Eu sei que todos nós temos acesso, né, às redes sociais, ou Instagram, Facebook, possivelmente você já tenha visto algum vídeo, algum tempo atrás eu vi esse vídeo, de pessoas chegando na beira de um cercado assim, e chamando as ovelhas. Quantos já viram isso? Falando, chamando as ovelhas, e elas nem aí, irmãos, tudo longe assim, de costas e tal. Aí outra pessoa ia lá, tentava, chamava, assoviava, gritava, várias pessoas. Mas quando chegou o pastor, aquelas ovelhas rapidamente vieram até o cercado, e aquelas pessoas admiradas, né? Isso é uma realidade, que o pastor está dizendo isso aqui: eu conheço você pelo nome, e eu chamo você pelo nome. Deus chama cada um de nós pelo nome, e a grande questão é, a gente tem ouvido essa voz do pastor? Que voz que nós temos ouvido? Nós estamos aqui hoje ouvindo a voz do pastor, a voz é minha, mas a palavra é dele. Você está ouvindo a voz do pastor, e ele te conhece pelo nome. Ele refrigera-me a alma. O verso 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Sabemos que a alma é o centro das emoções, né? A alma é a identidade pessoal de uma pessoa, é a própria vida da pessoa, é a vida da pessoa. E o pastor diz que refrigera, acalma e traz paz à alma. E existem pessoas que precisam de um refrigério da alma. Existem pessoas que precisam de paz na alma, alma abatida. E existe um cântico da harpa cristã. Quantos aqui já cantaram músicas da harpa cristã? Ih, rapaz, tem uma turma aí, Léo. Tem que botar a música da harpa cristã para a gente cantar aí. Existe um cântico, talvez você já tenha lembrado dele. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Por quê? Porque bem cedo Jesus virá. Por que te abates, ó minha alma? Tua alma é o reflexo do que você alimenta o espírito ou de que você alimenta a carne. Se são coisas da carne que a pessoa alimenta, tua alma reflete a obra da carne. Se é o teu espírito que você alimenta, é a tua alma que reflete. Tuas emoções, teu coração, tua fala, teu intelecto, isso reflete o que você tem alimentado. Ele diz, ele refrigera, esse pastor, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça. Existem pessoas que precisam dessa paz, do alívio da alma. A nova versão, a NVT diz, o Senhor renova as minhas forças. A nova versão, a NVB, ele me diz assim, ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Esse é o pastor que faz isso com a gente. Mesmo pessoas tendo tudo como provisão, e aí aquela questão financeira, né? Nada me faltará. A gente pode perceber que há muitas pessoas que têm muitos bens,
tem muita provisão, mas não tem paz na alma. A gente fica imaginando, né? Como que deita a cabeça no travesseiro? Não sei se você já pensou nessas coisas, né? Tem pessoas que têm muitos bens, carros, casas, apartamentos, casa na praia, e às vezes está endividado, né? Está quebrando, mas ele está mantendo ali a estrutura. Eu falei, gente, essa pessoa não tem paz. E aí você olha para você, poxa, tem tanta coisa que eu queria conquistar, mas eu tenho paz, minhas contas estão pagas. Não há muita coisa, mas está tudo pago, está tudo bem, Deus está provendo, Deus está abençoando, é um passo a cada dia. Você tem paz, irmão, aquieta a tua alma, o Senhor é o teu pastor, Ele refrigera a tua alma, Ele renova as suas forças nessa noite. E o que está faltando para muitos não são os bens, não são as coisas. Então te aquieta. Eu falei, igual gaúcho, te aquieta, tchê. Quieta a sua alma. Não são as coisas que vão te fazer feliz, que vão te trazer paz. É o pastor. O Senhor é o meu pastor, não terei falta. Não terei falta de quem? Do pastor. Ele está comigo. Amém por isso? Se existe alegria na simplicidade, esperança no coração para os que amam a Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem. E ele diz, Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E o termo veredas aqui no verso 3, quer dizer que são caminhos percorridos com frequências, trilhas. E quando as ovelhas começam a explorar caminhos novos e empolgantes, acaba se metendo em apuros. Mas é bom termos o nosso Senhor como nosso pastor, porque Ele nos guia. Amém por isso? O verso 4 diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado, ou a tua vara e o teu cajado, me consolam. E esse verso, irmãos, o verso 4, ele é o centro desse verso, desse salmo, né? E o pronome pessoal agora aqui muda, né? Agora não é mais ele é o meu pastor. Agora muda para tu, porque Davi não está falando sobre o pastor, mas está falando com ele agora diretamente. O que Davi narra aqui, até aqui como no verso 3, como pastos verdejantes, lugar de descanso, águas tranquilas. Imagina essa paisagem, né? Davi está narrando até agora. Agora, no verso 4, o cenário muda muito. E começa a mudar, porque ele fala agora que o pastor não está indo na frente, ele está do lado agora. E não são mais pastos verdejantes e águas tranquilas, agora é um vale da sombra da morte. Agora mudou completamente o cenário. Caminhe comigo, mude essa cena na sua mente. No vale escuro, né, ele não vai adiante, mas vai como pastor, mas ele vai do nosso lado, nos aquietando dos nossos medos. Ele nos guia. Ainda que, o verso 4, diz, ainda que eu ande, ainda que, embora que, ou apesar de, independente de, e quer dizer que um dia nós passaremos por o vale da sombra da morte. É com certeza. E talvez você já tenha passado por alguns vales de sombra da morte. Você não passa uma vez. Não, já passei, agora é só vitória, agora é só vitória, né, pastor Diego? Não lembro a música. Tudo acabou, agora é só vitória. Não, irmão. Tem vários outros vales que a gente vai passar. Sério, irmão, que você está dizendo isso? É seríssimo. É seríssimo porque você tem experiência disso. Pessoas que já passaram por vale de sombra da morte, falaram, eu vou morrer, e Deus do seu lado ali, passou com você, você deu culto e ações de graça. Quantos já deram culto e ações de graça aí? Você pode dar culto e ações de graça, chamar a gente, vamos para a tua casa lá, comemorar, adorar, celebrar, tomar um cafezinho, comer bolo. E aí falou, agora é só vitória. De repente outro vale. Ué, Jesus, não entendi. É isso. Enquanto a gente está aqui é assim, irmãos, a vida é assim. Só você não se desapegar do pastor. Continua sendo ovelha e continua olhando para o pastor. Amém por isso? Mas por que eu, sendo cristão, eu passaria por um vale da sombra da morte? Por uma situação difícil,
E alguns possivelmente diriam, eu não aceito. Eu não aceito. Está repreendido, em nome de Jesus, todo o vale da sombra da morte. Porque eu sou crente, eu sou cristão, eu tenho 30 anos de evangelho, está repreendido. Eu oferto o dízimo, eu não vou passar. Vai passar, irmão. Diga para o seu irmão, você vai passar algum dia, mais uma vez. Mas não abandone o pastor, porque o pastor não te abandona. Amém? A grande questão não é você passar. A questão é você passar com o pastor. Porque tem gente que passa, e passa sozinho. E é aquele cristão independente. Ele se manda. Tem gente que é assim, você conhece? A gente precisa ter o pastor do nosso lado. As ovelhas, elas não enxergam bem e se assustam facilmente quando estão em ocasiões desconhecidas, inclusive no escuro, no vale da sombra da morte. Mas é a presença do pastor, é a voz do pastor que as conduz. Não temerei mal algum, não ficarei com medo, porque tu estás comigo. A ovelha desgarrada, ela está sozinha, ela está independente. Você conhece a ovelha independente? Ovelha que não tem pastor? Conhece alguém? Aquele irmão parece independente. Às vezes tem os desigrejados, né? Não tem pastor. São independentes, autônomos. É um grande perigo, irmãos. Porque a independência é o pecado original. Lembra quando Eva estava lá no jardim? Aí Satanás, pela serpente, diz, verdade que vocês não podem comer, nem tocar, não podem comer da fruta? Aí Eva disse, não, nem comer, nem tocar nela. Não, nem isso não. E, que é isso? Nada a ver. Quem esteve na conferência aqui do pastor, no domingo, né? Nada a ver, foi o pastor Evandro que disse. Já ouviu falar o nada a ver? Você não pode isso, não pode... Ei, irmão, que é isso? Nada a ver. Talvez a serpente tenha falado isso, talvez venha lá do jardim, não está escrito, mas de repente, que é isso, Eva? Nada a ver. Por que nada a ver? Não, porque se você comer do fruto, vocês vão ser igual a Deus. E os olhos dela abriu, falou, opa, o que é isso? Se eu vou ser igual a ele, é independência, não é verdade? É uma coisa muito natural, de repente pessoas aqui já trabalharam de funcionário, de empregado, e você sabe todos os trâmites da empresa, você sabe fazer tudo, trabalhar, fazer entrega na rua, trabalhar dentro da empresa, trabalhar no escritório, você sabe tudo, e você sabe dominar aquilo ali, você vai trabalhar de funcionário, você vai montar uma empresa para você, talvez alguém já fez isso aqui, ou já tenha feito, ou trabalhado com alguém que saiu da tua empresa e montou uma empresa, já conhece pessoas assim? E são independentes, por quê? Eu não vou ser mais funcionário, eu vou montar a minha empresa, vou botar meu nome, e eu que vou mandar em mim, eu não vou ser mandado por ninguém não. Conhece pessoas assim? Mas na questão espiritual, irmãos, isso é um grande perigo. A gente não pode caminhar sozinho, a gente não pode dizer que é cristão e não tem o Senhor. A pessoa só tem o Salvador, mas ela é Senhor da própria vida. Está errado. Precisa ter o Senhor para dirigir, para guiar os nossos passos. Isso foi a independência. O rebanho descansava na presença do pastor, preparado para qualquer emergência. E Jesus, irmãos, ele não é um servo contratado que foge ao se desesperar com o perigo. Ele é o verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 10, capítulo 10, verso 11 diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Verso 5, para a gente adiantar um pouquinho, diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Alguns estudiosos acreditam que nesse ponto ocorre também uma mudança de metáfora, passando agora do pastor e de suas ovelhas, para agora um anfitrião e os seus convidados. Percebe que do verso 1 ao 3, ele é a ovelha, ele está em pastos verdejantes, em águas tranquilas. No verso 4, o que acontece? Ele está no vale da sombra da morte.
O pastor não está à frente, ele está do lado agora, andando com ele. E agora o verso 5 muda também o cenário, porque agora ele se vê como um anfitrião junto aos seus convidados. Ele prepara uma mesa, e a mesa não é obrigatoriamente um móvel, mas lugares planos numa região montanhosa podem ser chamados de mesas. E por vezes o pastor parava com seu rebanho num desses locais e deixava que as ovelhas se alimentassem e descansassem ali antes de prosseguir para o aprisco. Mas a alegoria que Davi usa, além desse cenário de preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e não é aquela cena assim, vocês vão comer da minha mão, não, nada disso. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, e Davi dá uma ênfase assim, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Existe um limite, irmãos, das nossas forças. Eu sei que existe um limite das suas forças, você talvez já tenha algum dia falado, olha, eu cheguei no limite, não dá para mim mais, eu não falo mais, eu não brigo mais, eu não vou tentar mais, porque foi o meu limite. Existe um limite do ser humano. Em tudo que nós podemos fazer, existe um limite. Tudo que nós podemos fazer. Eu creio que sabemos perfeitamente qual é o nosso limite. Aonde estamos usando todas as nossas forças. E a Bíblia diz também sobre essa intensidade, não somente na nossa vida, no dia a dia, mas quando se trata do reino de Deus, quando estamos inseridos no corpo de Cristo, nós temos também um limite. Nós temos as forças. A Bíblia fala sobre essa precisão e essa intensidade de nós colocarmos as nossas forças físicas, emocionais. Mateus 22, 37 diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não é amar ao Senhor quando você está com vontade, quando você, não, hoje eu estou bem, hoje eu vou amar ao Senhor. Não, hoje eu não estou bem, eu não vou nem orar, não estou aí. Não, ame a Ele, acima de todas as coisas, como a Bíblia diz, mas existe uma intensidade, Ele diz, todo o seu coração, toda a sua alma, olha a alma mais uma vez, o centro das emoções, teu intelecto, toda a sua alma, todo o seu ser e todo o seu entendimento, ame a Ele, é uma ordem para nós, não é a gente fazer pouca força não, é muita força. Eclesiastes 9:10, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. A gente tem força para fazer muita coisa, irmãos, e a gente precisa se empenhar para isso, amém? Lucas capítulo 13, verso 24, a parte A do verso 24 diz, Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita. A porta é estreita. Se é estreita, passa um de cada vez. Mais uma vez o que dizemos no começo, não é porque teu papai e tua mamãe são da igreja, que você vai junto, agarrado, ou vai do lado. Não, é individual. A porta é estreita, o esforço é pessoal, e a Bíblia diz, vocês precisam se esforçar, porque a porta é estreita, não é larga, porque não vai passar muita coisa, vai passar você, sozinho diante de Deus. O final da nossa vida, irmãos, é nós diante de Deus, e é prestação de conta. Mas por que você fez? Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo por causa disso, por causa daquilo. Aí a síndrome lá do Jardim do Éden também. Por que você comeu do fruto? Não, foi a serpente. E aí, Adão? Não, foi a mulher. A gente se justifica muito. E a gente tem que parar com isso. A responsabilidade é pessoal, em tudo na nossa vida. Não é porque alguém feriu a gente vai ferir os outros. A gente vai revidar, vai pagar com a própria moeda. A gente precisa entender que a natureza agora no nosso ser é a natureza divina. Eu sei que aflora algumas coisas em alguns momentos, mas a gente precisa, ó Deus, traz paz no meu coração. Não quero me meter com isso não. Eu não vou ganhar nada com isso.
Amém por isso? 1 Tessalonicenses 4:11, verso 11, a parte A, diz assim: e se empenhem, ou seja, se esforçar por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos. É um esforço pessoal. Então a Bíblia relata alguns versos que eu citei para vocês sobre o nosso esforço como ser humano, na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas o transbordar, irmãos, vem de Deus. Deus quer transbordar na sua vida. Eu sei que está muito raso, muito na medida. O Papai do Céu quer transbordar na sua vida. E você precisa ansiar por isso. Se você não quiser, como diz um pastor amigo meu, quem não quer come pouco, come menos. Não é verdade? Quem não quer come menos. E se satisfaz com aquilo, não precisa reclamar. Porque o prato, o banquete está posto. Deus quer transbordar na nossa vida. E o convite está aí. Ele quer transbordar. Deus não fará o que compete a nós, irmãos. Estando no aprisco, os cuidados do pastor, teremos uma vida abundante. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Tenha vida e tenha abundância. Último verso para nós terminarmos. Verso 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quantos querem habitar na casa do Senhor para todo sempre? Ah, vocês querem, né? Eu também. Todos nós queremos. Todos nós queremos habitar na casa do Senhor para todo sempre. Todas as noites, quando se deitava na entrada do aprisco, o pastor se lembrava do que havia acontecido ao longo do dia e dava graças ao Senhor por tê-lo abençoado com bondade e misericórdia. E já idoso, Davi fez uma retrospectiva de sua vida longa e chegou também à mesma conclusão. Quando temos nosso Senhor como nosso pastor, todos os dias somos perseguidos pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23 diz: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nessa manhã de quarta-feira, as misericórdias se renovaram sobre a sua vida. Amém por isso? Se renovaram esse dia. E ele diz que eu habitarei na casa do Senhor por longos anos. É a certeza da salvação. É termos essa convicção, a certeza de que um dia estaremos com Cristo e moraremos com Ele para todo sempre. No céu, quantos querem ir para o céu? Todos querem ir para o céu, né? Mas por que vocês querem ir para o céu? Por que queremos ir para o céu? Para ver seu ente querido que já se foi? Possivelmente. Para ver Jesus? Sim? Para ver Deus face a face? Vocês não falam, né? Mas vocês querem ir para o céu. Amém? Tem muita coisa esperando a gente lá, não tem? Não sei se isso arde no seu coração. Às vezes essa vida terrena está tão boa que a gente não quer ir, né? Mas ninguém quer ir antes do tempo. A gente sabe que um dia a gente vai partir. Mas se a gente não partir, o arrebatamento. E a gente está preparado para ir para o céu? Teu passaporte está em dia? É uma viagem longa. A gente precisa estar preparado para esse dia. A gente quer ir porque Jesus está lá? Amém? Mas Jesus está aqui. Se Ele está aqui, a gente pode começar a viver um pedacinho do céu. Será que não? Porque tem gente que começa a viver um pedaço do inferno, já viu? Minha casa é um inferno. Como é que você sabe que é um inferno? Gritaria, baderna, briga, bebedice, tudo de ruim, que atormenta, tira a paz da alma. Você prefere estar no serviço do que ir para casa. Tem gente que prefere estar no serviço,
Quando bate 5 horas a sineta lá, a campainha, tem que ir para casa. Não dá para fazer serão, não? Tem gente que não gosta de estar em casa. Tem gente que achou um inferno dentro de casa. Será que a gente achou um pedaço do céu dentro de casa? Porque Jesus está lá? Porque nossa família está lá? Eu sei que nenhum lar é perfeito, irmão. Às vezes tem dia que a gente está meio turbulento, né? O mar está agitado. Mas o importante é que Jesus está lá. O importante é que o pastor está lá, conduzindo as nossas vidas. É o melhor lugar, irmãos, que você precisa estar. É dentro da sua casa, junto com os seus. Jesus pode estar lá na sua casa? Glória a Deus. Mas você sabe que a gente não vai viver para o céu eternamente, né? Você acha que vai viver no céu eternamente? A Bíblia diz, e a gente não vai entrar em muitos detalhes, a Bíblia diz sobre as bodas do Cordeiro. 7 anos de bodas do Cordeiro. E paralelo a isso, os 7 anos de falsa paz nessa terra, com o anticristo. 3 anos e meio, depois 3 anos e meio que o negócio vai apertar absurdamente. Passando esses 7 anos, além do arrebatamento, aí sim, Jesus vem, todo olho verá, vem com os salvos, com todos nós, prenderá Satanás por 1000 anos e reinaremos numa terra transformada aqui, 1000 anos. E aí, acabou? A terra sim. Mas um dia esse mundo vai acabar? Sim, não com água. A Bíblia diz que essa terra está entesourada para o fogo. Segundo Pedro 3,7 diz, mas os céus e a terra que agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. A Bíblia diz também que haverá novos céus e nova terra. Se isso tudo vai ser entesourado para o fogo, haverá um novo céu e nova terra. E Apocalipse, o apóstolo João, velhinho, senhor de idade, quase 100 anos, preso na ilha de Patmos, escreve com visões que o próprio Deus deu a ele sobre o futuro, capítulo 21, verso de 1 a 5 diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existem, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve aí, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo começa, irmãos, quando entendemos que somos ovelhas e temos um pastor. Temos uma caminhada e uma vida cristã. Você precisa estar firme com o seu pastor. O pastor, aqui que o Senhor Deus tem colocado como pastor das nossas vidas, mas o Senhor, o nosso Deus, nosso Jesus, como nosso pastor. Você não pode viver uma vida independente. Deus está te chamando hoje através desse salmo. Tenha Jesus como seu pastor, guiando a sua vida, sabendo que quando vier um vale de sombra da morte, Ele está passando com você. Até que chegue o verso 6, e habitarei na casa do Senhor, por longos anos. Talvez não caiba na nossa mente uma eternidade, porque nós somos temporais. Deus é atemporal, Ele não tem começo nem fim. Nós viveremos uma eternidade com Jesus. Na antiga aliança, as ovelhas morriam pelo pastor. Era a remissão dos pecados. Era uma ordem divina. Traga-me um novilho, uma ovelha de 1 ano, limpo. Oferece um altar, sacrifica ele. Então as ovelhas morriam pelo pastor. No Novo Testamento, o pastor morreu pelas ovelhas. Não sei se você entende.
que Jesus morreu por você. E o ser humano despreza tanto isso, essa verdade, que o próprio pastor se fez ovelha e foi mudo a um matadouro para dar a vida em resgate por cada um de nós. Acho que a gente precisa valorizar mais a Cristo. Você não acha? Acho que você precisa valorizar mais a vida que Deus tem te dado. Acho que você precisa valorizar mais os vales escuros que você tem passado. E você já passou muitos vales escuros e você está aqui hoje. Por quê? Porque Ele passou com você. Talvez você nem tenha percebido isso. Ele passou. Ele te deu uma nova oportunidade. E Ele está te dando mais uma oportunidade nessa noite. De ajustar a sua vida. De declarar como Davi declarou: o Senhor é o meu pastor. Não terei falta. Porque Ele é o meu pastor. Pode me faltar tudo nessa vida, nessa terra. Mas não me falte o pastor. E a cada dia eu vou ser perseguido pela bondade e a misericórdia desse pastor. Até um dia estar com Ele, face a face. E o verei. E estarei com Ele eternamente. Mudemos o nosso comportamento, irmãos. Ajustemos a nossa vida. Vamos orar. Feche seus olhos. Que essa palavra... Talvez não vou dizer que Deus fale ao seu coração, porque Ele já está falando. Eu vou dizer que a gente se atente a essa palavra, porque Deus falou nessa noite. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Feche seus olhos e ore, coloque a sua vida diante do Senhor.